Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante todo esse mês de fevereiro, nós estamos compartilhando devocionais extraídos da carta aos Romanos, e hoje eu quero ler com você Romanos, capítulo 8, versículos 5 ao 9. Está escrito: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Uau! Essas escrituras, elas são impactantes. Olha só. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Eu acho interessante porque normalmente nós utilizamos essas escrituras e nós falamos, nós que ensinamos a palavra, fixamos ali nessa parte da mentalidade, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E claro, muitas vezes utilizamos essas escrituras para ensinar que nós precisamos pensar como Cristo pensa. Mas eu fiquei impactada ao lê-las novamente e ver ali, na continuidade do texto, que diz assim, ó: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ou seja, se nós verdadeiramente nascemos de novo, se genuinamente o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós não estamos mais debaixo do domínio da carne. A carne, que é a natureza pecaminosa, morreu, assim como nós vimos em outro devocional lá do capítulo 6. Reviveu uma nova vida, uma vida que é santa, que é justa, que é espiritual e que hospeda o Espírito Santo de Deus. Você já parou para pensar nisso, amados? Sabe, nós nos tornamos seres espirituais, agora somos espírito. E em nosso espírito habita o Espírito Santo de Deus. Amados, isso é poderoso demais. Isso é glorioso demais. Sabe, nós precisamos parar de levar a vida cristã como se fosse apenas uma lista de regras, sem meditar nas verdades a respeito das boas novas do Evangelho. Por que o Evangelho é descrito como boas novas? Porque ao mergulharmos no entendimento do que é o Evangelho, no Evangelho, se revela a justiça de Deus, no Evangelho se revela o propósito de Cristo Jesus ter morrido e ressuscitado naquela cruz. No Evangelho se revela que nós temos uma nova vida em Cristo, que nós nos tornamos participantes de Cristo. Amados, quando nós começamos a pensar nas boas novas do Evangelho, a meditar nessas verdades como essa aqui que nós lemos, amados, a nossa vida muda. A nossa vida muda. Muitos amados irmãos têm levado uma vida pesada demais, difícil demais, porque não considera as verdades de Deus. Sabe, leva uma vida como se o cristianismo fosse uma mera religião. O cristianismo não é uma mera religião. O cristianismo é um modelo de vida, e é um modelo de vida governado, comandado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Olha que incrível! Vocês não precisam ter medo, porque vocês não estão dominados mais pela carne, mas vocês estão debaixo do domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês.
E é interessante porque na continuidade desse capítulo ali nós veremos que o Espírito Santo testemunha ou testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós sabemos se o Espírito Santo habita ou não em nós. Nós temos esse testemunho, nós temos essa testificação que vem do próprio Espírito. Ele mesmo testifica ao nosso espírito: ei, você é minha, você é meu, você pertence a mim. Amados, faça uma reflexão no dia de hoje, pare um pouco, pense, ore e diga: Senhor, eu pertenço a Ti, Pai. Pode ter certeza que se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, ele vai testemunhar o teu espírito e você vai entender que você é filha de Deus, filho de Deus, que você pertence a Deus. E por causa disso, você não é mais dominado pela carne. O domínio, o governo sobre você não é a carne, não é a natureza pecaminosa. Mas o domínio sobre você é Cristo Jesus, é o Espírito de Deus. E se é o Espírito de Deus, nós podemos abandonar a mentalidade da carne, nós podemos abandonar a mentalidade desse mundo aqui, que só leva à morte, que só conduz à morte, e podemos assumir a mentalidade do Espírito, que é vida e paz. E como que nós assumimos isso, Catiane? Nós assumimos a mentalidade de Cristo, nos rendendo às verdades da palavra de Deus, estudando, conhecendo as verdades da palavra de Deus, para que essa forma de pensar, quando nós estudamos as Escrituras, nós descobrimos como que Deus pensa. E essa forma de pensar, ela vai assumindo a nossa mente e nós começamos a pensar como Deus pensa. As mentiras de Satanás vão indo embora, a estrutura mental da carne, que é forjada no império das trevas, vai indo embora e vai se estabelecendo a estrutura mental de Cristo, que conduz à vida e à paz. Pense nisso, reflita, medite nessas verdades no dia de hoje. Leia novamente Romanos 8, 5 ao 9 e pense sobre tudo isso que nós compartilhamos aqui. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço.